Então, olá a todo mundo que está nos ouvindo aqui da Rede Flacan, do Fórum Latino-Americano de Ciências Ambientais e todas suas outras redes integradas. Estamos com muito prazer en este segundo diálogo, né, este novo ciclo de Flacan, eu gosto de chamar de diálogo, de conversas, e hoje temos assim como no primeiro encontro, tivemos um diálogo muito enriquecedor com o presidente da rede, o doutor arquiteto Rubén Pesci. Hoje temos o grande prazer de receber ao vice-presidente da rede, também o doutor Roaldo Menegat. Un grande placer, Roaldo, de poder estar aquí conosco. Vamos a iniciar este diálogo en breve y haciendo una mínima introducción para ya te dar a palabra. Estamos en un nuevo ciclo, en un nuevo momento, un nuevo escenario que un mundo global nos exige con grandes desafíos, ¿no? Y ahí Flacan se coloca en este nuevo escenario, en este nuevo momento, presentando como si fuese una nueva etapa, que Rubén gusta de llamar Flacan 2.0. Y ahí surgen algunas inquietudes que en su momento conversamos con Rubén y hoy gustaría mucho de también conversar contigo, ¿no? ¿Por qué Flacan 2.0, en este momento tan desafiador, donde se colocan grandes questões, até de conceitos que fueron levantados por la propia red durante estos 30 años? Entonces, a primera cuestión que me surge, y espero poder representar a todos los que de alguna forma hacen parte de esta red, y por también haber en algún momento tenido un cargo ejecutivo en la red, es esta pregunta, de ser, Roaldo, ¿por qué Flacan 2.0? ¿A qué se refiere este nuevo ciclo? Bom, olá, Daniel. Sou muito contente de estar aqui conversando contigo sobre temas importantes. Tu que é uma referência para todos nós nas questões de sustentabilidade e conversar no âmbito das ideias flacanianas, né, que durante tanto tempo vêm sendo propagadas e ensinadas aqui na nossa querida América do Sul. Realmente estamos num novo período do ponto de vista da visão ambientalista, da visão da sustentabilidade. Em parte porque todos os programas que foram feitos, principalmente na emergência da ideia de sustentabilidade, suas ações, suas práticas, seus projetos, lá na década de 80 e 90, elas hoje estão sendo, digamos, colocadas em questão, seja pelo tamanho, pela dimensão humana, e o impacto planetário que ela está produzindo, principalmente as nações mais desenvolvidas, né, as grandes economias do mundo, com as emissões de gás carbônico, e seja também porque a emergência climática ela já não é um anúncio, ela está, digamos, em curso. E, além disso, há um revés dentro das políticas públicas sobre meio ambiente, né? Acho que nós estamos numa contramaré nesse momento, muito diferente dos anos 90, lá quando a Flacan se estruturou, em que estávamos numa onda crescente de aplicação, de discussão, de importantes programas na sustentabilidade, em especial a Agenda 21, não é? Havia políticas públicas cada vez em maior escala para dar peso às políticas de sustentabilidade. E hoje nos parece que está ao contrário.
né? A grandes nações, por exemplo, grandes economias, como os Estados Unidos, estão propalando políticas contrárias à questão da conservação ambiental, da qualidade de vida, e também de ações mitigadoras sobre a emergência climática, né? Então, isso é só um exemplo de como há uma contramaré antiambientalista, de políticas públicas antiambientalistas em grandes economias e também nas municipalidades. Então, nos parece que a Flacan, nesse momento, ela tem que ter um olhar muito importante, porque em época de emergência climática, o fator local passa a ser central. É o que nós passamos aqui em Porto Alegre, Caporal, lá em 2024, né, com o grande desastre hidrogeoclimático. Né? Nós somos pegos, entre aspas, de surpresa, porque o fator local estava desconsiderado dentro da equação que nós temos que enfrentar para a sobrevivência, né, numa época do antropoceno, das mudanças climáticas. Então, a Flacan 2.0 é um reencontro com as políticas dos anos 90, mas em um outro terreno. Né, num terreno em que necessariamente as municipalidades, os governos não estejam colocando na sua pauta principal as questões climáticas, as questões ambientais e as questões da sustentabilidade, como, por exemplo, acontece em Porto Alegre. Né? Uma sucessão de governos ultra neoliberais tem não só desprestigiado a pauta ambiental, mas desmantelado todas as conquistas, as grandes conquistas que nós tivemos lá nos anos 90, nos anos 2000. Então, nos parece que a Flacan, nesse momento, né, essa grande comunidade flacaniana, tão bem formada, né, que tem sido uma referência na América Latina, né, ela deve olhar o fator local. O fator local num outro terreno, no terreno de como construir redes, comunidades, como construir exemplos que sejam não só relacionados à melhoria da qualidade de vida, como foi nos anos 90, mas que sejam também exemplos para enfrentar esta nova etapa da humanidade desse planeta, né, que é uma etapa relacionada às mudanças climáticas, que atinge não só nós humanos, né, mas todos os seres vivos. Então, é um novo olhar, é um olhar integrativo, muito interessante, que nos cabe, então, analisar nesse momento, e daí, Flacan 2.0 é um momento de diálogo, de conexão, de convergência, de multiplicidade e, principalmente, Caporal, de construção de redes, né, de convergência. Muito bem, muita coisa para analisar, né? E um momento, como você bem está falando, de grandes desafios, né? Así como nos anos 90 os desafios eram outros, este me parece que são momentos onde todos nós e os líderes dos diferentes lugares não podem não estar conscientes desta situação. Eu justo te ia perguntar sobre o caso de Porto Alegre, mas você já se adiantou, né? Uma questão que você sofre na pele, né? Então, por ser porto-alegrense, imagino que é um exemplo muito característico destas questões que você mesmo mencionou, né? A emergência climática, a questão da crise das políticas públicas e como o fator local hoje deve ser considerado como foco central. Mas em todo esse cenário que você muito bem relatou, surge uma questão que é um pouquinho inquietante. Muitos pensadores atuais estão questionando não só o termo, sino o conceito do desenvolvimento sustentável. Sim? Até se fala, será possível a sustentabilidade en esos termos de desenvolvimento? Existe a sustentabilidade? O que temos que fazer nesse sentido? Porque muitos pensadores contemporâneos já nos estão falando, se seguimos promovendo um desenvolvimento, mesmo em termos sustentáveis,
o único que vamos fazer é adiar um pouquinho o final, sim? Nesta questão mesma que você falou da emergência climática. Até alguns falam de prosperidade, prosperidade consciente, de uma toma de consciência de prosperidade, ao invés de um desenvolvimento sustentável. Sabemos que estamos em um momento de transição, e justamente me parece fantástico que Flacan 2.0 coloque todo esto en un nuevo debate. Mas eu gostaria muito de ouvir tu opinião nesse sentido. Será que Flacan debe continuar aprofundando este caminho conceitual do termo do desenvolvimento sustentável, mesmo que tenha sido reconhecido novamente como Cátedra UNESCO de desenvolvimento sustentável? Ou temos que começar a mergulhar en otras questões que volten a colocar a Flacan antecipando, né, esta situação? O que você acha? Bom, Caporal, muito obrigado por essa questão. Bem se vê que você é um grande mestre mesmo nesse tema, né? Porque a questão do desenvolvimento sustentável, acho que ela está em crise hoje, né? Porque o desenvolvimento é o grande problema, né? A ideia de desenvolvimento já questionada pela Donella Meadows lá na década de 70, no seu fabuloso livro Os Limites do Crescimento. Essa ideia de crescer, crescer, desenvolver de maneira irrefreável, né, é uma ideia das principais economias do mundo ocidental. E elas não medem esforços para, digamos, levar adiante um estilo de desenvolvimento que hoje está sendo de um extrativismo neocolonial. Olha onde nós chegamos, né? Isso é bem evidente, digamos, na busca de novos minerais, de novas fronteiras da mineração, como o lítio, né? Como as terras raras, inclusive até o petróleo, o carvão, que devem ser desativados, né? Há fronteiras novas sobre esses recursos, né? Que estão localizadas em muitas jazidas em áreas que são estoques da biosfera e estoque, né, das culturas originárias. Então, ali nós temos uma grande contradição, e eu cito apenas esse exemplo, para mostrar como a ideia de desenvolvimento está nos levando a um limite já impensável. Ele já era insustentável nos anos 70, quando a Donella Meadows escreveu e reuniu, né, grandes pensadores sobre o tema. Hoje está realmente no limite, não podemos mais adiar. Então, essa crise do conceito de desenvolvimento sustentável nos leva, né, a uma crise muito interessante, porque abre novas oportunidades conceituais. E eu acho que, nesse caso, né, uma coisa é o desenvolvimento sustentável, outra coisa é a sustentabilidade. A sustentabilidade ainda permanece como um grande tema e importante tema, mas com novos olhares. Esses novos olhares, eles se referem ao fator local global, ou seja, a possibilidade de desenvolvermos projetos, né, novas possibilidades de relações sociais nos lugares em que nós vivemos, para que não se tenha só, para que se abandone a ideia do desenvolvimento em prol, eu acho bacana o conceito de prosperidade, né, que não é só uma qualidade de vida apenas, né, é uma prosperidade no sentido de novos valores, de novos encontros, novas convergências, e esses encontros e convergências, eles são sociais e ambientais. Na verdade, Caporal, eu acho que este momento atual em que nós vivemos, ele nos convida por uma releitura do nosso estar no ambiente em que vivemos. Isso significa uma releitura da Terra, quem é este planeta que habitamos. Ele não pode mais ser visto como um planeta estático que se pode fazer tudo. Esse ambiente em que nós vivemos, como ele reage às mudanças climáticas, como nós nos reposicionamos nele para evitar riscos, né, de desastres relacionados com as mudanças climáticas. Isso tudo nos convida a uma nova releitura
leitura né, social, humana, ambiental, integral do que é viver no planeta Terra nos dias de hoje. E acho que isso tem significado profundo quando, então, nós falamos em prosperidade, porque nós falaremos em valores mais do que, digamos, em economia, né? Embora a economia, claro, do ponto de vista de ser, digamos, uma atividade fundamental da vida humana, né? Ela está sempre presente, mas não mais em termos de uma mera contabilidade, né? De lucros, de ganâncias, mas em termos de uma sustentabilidade verdadeira. Eu acho que esse novo momento, né, da humanidade, ele é realmente interessante do ponto de vista de termos esta oportunidade de renovar esses nossos conceitos de sustentabilidade em prol de valores que estejam muito mais atinentes, né, a uma visão da prosperidade social, de como que socialmente nós temos que enxergar. Então, eu tenho falado também aqui em Porto Alegre, Caporal, depois do desastre de 2024, no sentido de desenvolvermos uma inteligência social do lugar. Tá? Isso seria convidar, desenvolver projetos, né, para que os grupos sociais possam interagir no sentido, né, de construir essa inteligência no sentido de uma prosperidade e também no sentido de uma sobrevivência. Eu acho que a grande questão contemporânea, em todos os temas que a gente possa abordar, é que não é suficiente uma sustentabilidade como nos anos 90, ou uma prosperidade em si, mas estes termos, eles têm que ser vistos hoje renovados em termos da sobrevivência real, né? Da nossa condição de viver num certo lugar no planeta Terra. Em Porto Alegre, por exemplo, que você mencionou, nós temos que hoje considerar como central nas nossas agendas, né, os riscos hidrogeoclimáticos. Não só porque ele aconteceu no ano passado, né, mas porque esse evento que aconteceu no passado poderá se repetir muito mais vezes nas próximas décadas. Então, nós temos que nos reposicionar integralmente, né, nesse lugar em que nós vivemos aqui. Isso significa, então, colocar em ação de forma muito mais profunda, né, as raízes da sustentabilidade na sua visão integral e, com isso, claro, não ambicionando, né, uma visão desenvolvimentista, né? Nós temos que abandonar as visões desenvolvimentistas. Isso passa a ser muito interessante também quando a gente vê o problema da questão da transição energética, um outro exemplo, né? Não adianta abandonar a matriz dos combustíveis fósseis em prol de energias alternativas. Se nós continuamos com esse nível de consumo energético e, pior, com esse mesmo modelo de distribuição de energia concentrador, monopolista, que torna a sociedade, né, a cidadania, refém desses monopólios que tem tanta ação, né, de manter reféns também os governos municipais, estaduais e, propriamente, também a soberania das nações. Então, nós estamos num momento em que temos que ver alternativas profundas, né, sobre temas importantes. O da energia é um outro exemplo bem claro de que não adianta apenas trocar de matriz energética. Né? Nós precisamos rever os tipos de consumo de energia, rever a eficiência energética, né? E ver, principalmente, Caporal, do meu ponto de vista, de como as comunidades podem, elas, produzir sua energia. Né? De ter uma energia produzida localmente, que tenha mais autonomia, né? Porque, veja aqui em Porto Alegre, no ano passado, quando do desastre hidrogeoclimático, a cidade inteira ficou sem energia. Nós ficamos sem energia, sem comunicação, sem água, sem nada. Nós ficamos, digamos, num estado, Caporal, de colapso civilizacional total. Por que isso? Não foi o desastre, a chuva que produziu isso, foi a nossa condição existencial que produziu isso, né? O fato de sermos reféns, né? Digamos, realmente parasitários
dependentes de todos os elementos vitais da sobrevivência humana. Então, isso nos leva a pensar, né, numa sustentabilidade que esteja muito mais amarrada com os elementos vitais da sobrevivência humana e da autonomia política, social das comunidades. Acho que isso é um terreno bastante fértil, né, para esta Flacan 2.0. Interesante, ¿no? No, concordamos plenamente, ¿no? Es un momento de revisión total, ¿no? Até eu estaba falando, a veces comentaba para Rubén, ¿no? Flacan 2.0, digo, ¿será que no es, será Flacan 360 grados, ¿no? Porque tenemos que dar una virada total, ¿no? Es una chacoalhada total, porque esta questão que você está falando da revisão do conceito, da colocação em crise do termodesenvolvimento, mas que a sustentabilidade continua sendo o fio condutor, devem, de alguma maneira, chegar a todos os estamentos da sociedade, né? Então, eu digo, a tomada de consciência, porque pareceria ser que às vezes não temos uma tomada de consciência integral desta situação. Estas coisas que você está descrevendo com tanta clareza, o que aconteceu em Porto Alegre, que não deve ser apenas uma situação pontual, sino que nos tem que ajudar a refletir sobre estas coisas que você mesmo estava falando, né? A questão da inteligência social, né? De como construir um novo modelo. E você mencionou a palavra projetos, né? Que é tão essencial até no ideário de Flacan. Sim, então, a pergunta que eu te queria fazer é, em toda esta nova conceitualização, esta nova forma de atuar, qual seria o papel da Flacan a partir da aplicação de novos projetos? Porque você falou da convergência, do diálogo, das redes integradas. ¿Cómo podemos hacer posible esto a partir de Flacan en este nuevo escenario? É muito ótima a questão, Caporal. Eu acho que você tocou num ponto crucial, que é a questão de projeto, que você tanto contribuiu para que esse conceito flacaniano, né, que teve nos exemplos tão bem caracterizados e desenvolvidos pelo Rubem Pesce e todas as equipes da Flacan, né, que o Rubem Pesce sempre diz que não adianta a gente achar a sustentabilidade uma coisa bacana, né? A questão toda é como projetar a sustentabilidade. A sustentabilidade não é apenas um desejo, né? Ela não é apenas uma ideia bonita, né? Ela tem que ser realizada. E a realização humana, né, ela se dá por meio de projetos, porque, como diz o Rubem sempre, né, isso é a consciência de como levar adiante um projeto, né, e como ele, de fato, ser um projeto generoso, que seja parte real de uma construção social. Né? Acho que a grande questão da projetação da Flacan é que o projeto não é um produto que os técnicos fazem para, né, um certo cliente ali. Né? O projeto é um processo, diz sempre, né, os mestres aí da Flacan. O projeto é um processo, e enquanto processo, ele necessita fundamentalmente da participação, de uma visão de troca, de uma visão de diálogo permanente, né, do agir processual. Então, eu acho que esse método hoje, Caporal, ele é fundamental, porque, veja bem, né, no nosso caso aqui em Porto Alegre, que vou, mais uma vez, colocar na mesa, né, porque considero ele um bom exemplo, né? Durante a inundação de 2024, as nossas comunidades, principalmente mais vulneráveis, que habitam zonas inundáveis, ficaram completamente à mercê.
né, sem apoio para nada e sem saber de fato o que estava acontecendo. Então, me parece que uma estratégia de desenvolvimento de sistemas de alerta, de sistemas de prevenção contra inundações, né, etc., exigem uma inteligência local em cada comunidade, no sentido de entender quais são as ameaças, entender quais são as vulnerabilidades que a comunidade vive ali, né, para poder, então, ter projetos, programas de estratégia de sobrevivência no lugar em que vivem. Nós não vamos conseguir, Caporal, mobilizar todas as pessoas que moram em zonas de risco, né? Isso é uma ideia que temos que abandonar, né, porque ela é uma ideia que pode levar a políticas, né, de exclusão social. Né? Isso é inadmissível, digamos, dentro de um projeto humanista. Né? O que nós temos que ver é como nós podemos ter processos, projetos, né, programas sociais de inteligência em que, diante de um risco iminente, nós podemos, então, remobilizar as pessoas, né, deixá-las, mantê-las a salvo, elas e seus bens materiais, quando possível. Então, isso exige uma projetação do estilo flacaniano, que eu, do ponto de vista técnico, né, como geólogo, eu diria, né, Caporal, que nós precisamos hoje, nas comunidades de risco, geralmente mais vulneráveis, mas não necessariamente apenas elas, desenvolver mapeamentos participativos de vulnerabilidade social, de riscos, e este modo de enlaçar as pessoas, de discutir os problemas reais que elas vivem ali, nós podemos, então, estabelecer programas de alerta para a emergência climática e também se incluem ali, nesses programas, então, de sobrevivência frente aos riscos climáticos, se inclui ali a segurança alimentar, se inclui ali a segurança energética, se inclui ali o bem viver, se inclui ali a prosperidade, percebe? Né? Eu acho que a questão climática, ela nos ajuda, de fato, a termos muito mais confiança em projetos desse tipo, né? Em termos de sua necessidade fundamental para enfrentar o século XXI, o século do antropoceno, né? Que significa uma sociedade, né, muito mais inteligente no modo de habitar, né? E para isso ela tem que, como diz o Rubem Pesce, né, se desfazer de uma ideia do Titanic, né? A ideia de coisas robustas que não se pode carregar. Nós precisamos ser os veleiros, né? Precisamos ter capacidade e agilidade, né, frente ao lugar, a relação da infraestrutura do lugar que habitamos, dos elementos vitais de sobrevivência, água, comida, energia, em relação, né, aos riscos que hoje nenhuma cidade mais, Caporal, escapa aos riscos climáticos, né? Isso é interessante porque esses acontecimentos nas cidades, como foi em La Plata, como foi recentemente também em Valência, na Espanha, como tem sido em inúmeros locais hoje que já não conseguimos exemplificar com os dedos da mão, né, de tantos que são, né? Isso mostra que aqui a pouco eles serão tantos, Caporal, tantos, né, que eles também acabam colocando para nós problemas enormes para a sobrevivência, né? É ali, então, que a ideia de projetação dos grupos sociais, né, ela se faz fundamental, porque a Flacan tem uma trajetória, né, de mais de 30 anos de desenvolvimento desse método, né, de tanto sucesso nas comunidades latino-americanas. Muito bem. Ya estamos entrando un poquillo en la última parte de esta entrevista, que na verdade o tema es tan enriquecedor que sería fantástico continuar por varias horas dialogando sobre estas cosas y más con una persona de tanta formación y experiencia como es tu caso, ¿no? Y en situaciones que son para comenzar a resolver ya, ¿no? Você mesmo está colocando questões concretas que son las que hoy son un grande desafío. Y você mencionaba
esa frase de Rubén, de ser veleros, de esta cosa tan poética que continúa vigente, en esta situación de cómo proyectar la sustentabilidad y de esta inteligencia social, que es un termo realmente de grandes necesidades. Entonces me eleva a hacerte unas últimas preguntas relacionadas a si tenemos que continuar promoviendo veleros en vez de Titanics, que con certeza esto tiene a ver con el termo da sustentabilidad. Coloca en un debate a questão do líder, né? Isso que nós sempre falamos, o líder de projetos. Como se entende estas novas lideranças? Porque esta questão mesmo de Valencia, de La Plata, de Porto Alegre, que você mencionou, colocan también en crisis no solo a conceptualización, a forma de abordar y de proyectar un territorio, sino también coloca en crisis as lideranças da gestão pública, as lideranças profissionais e técnicas, as lideranças empresariais. Então, será que temos que também, desde Flacan, digo, começar a trabalhar un nuevo concepto de lideranza? ¿A qué apunta? Muchos hablan de lideranzas conscientes, ¿sí? De una tomada de conciencia que construya una lideranza consciente a partir de un propósito supremo, ¿no? Y que esto implique y replica en una nueva cultura consciente. Digo, ¿será por ese camino? ¿Cómo Flacan puede contribuir en este nuevo debate? ¿Qué te parece? Fantástico, Daniel, como você domina bastante, né, esses temas de forma profunda, você toca em questões sem as quais não adianta falarmos em sustentabilidade, porque é isso mesmo, né, ela depende de agentes, de pessoas, como se diz muito na Flacan, né, ela depende de autores mais do que atores, né, autores e autoras. Então, eu acho que esse tema da liderança, ele se coloca dentro de um novo cenário, de uma multiplicidade maior, né, de líderes e de lideranças para essa inteligência social do lugar, que não é mais apenas só puramente técnica. Né? Eu acho que isso é uma mudança importante. Né? A gente sempre olhou a sustentabilidade como agentes técnicos de nível superior, desenvolvendo junto com as comunidades. Veja, desenvolvendo junto com as comunidades. Nós temos que partir de outros referenciais de diálogo de saberes dentro das comunidades, onde aqui é muito importante, são muito importantes os saberes tradicionais, por exemplo, né? Porque os saberes, caporal, eles estão vinculados a essa liderança. Se eu excluo certos saberes, né, como importantes para a construção da inteligência social do lugar e da sustentabilidade, da prosperidade, bom, eu já estou excluindo setores da sociedade. Então, a questão toda é como nós podemos enxergar a aglutinação de saberes, o diálogo de saberes, né, dentro das comunidades. E aqui vale, então, de uma forma muito particular, né, os saberes dos povos originários, os saberes dos quilombolas, no caso do Brasil, né, das sociedades tradicionais, como sociedades, né, comunidades de pescadores, comunidades que estão ali, caporal, há muito tempo, na resistência, na sobrevivência de sua cultura. Nós temos que aprender com elas como é possível resistir e sobreviver durante muito tempo. Porque é isso que o século XXI nos vai cobrar. Né? Nós vamos atravessar um século denso, como já estamos vendo. Né? Denso não só em termos políticos, de mudanças, né, das macropolíticas e geopolíticas internacionais, nacionais, né? Os países, em geral, estão, digamos, polarizados, em que, fundamentalmente, caporal, esta polarização, ela leva, né, a uma negação da política, ela leva a uma negação das lideranças, né? Porque nesta polarização ela leva para uma ideia da violência como uma política pública. Isso é muito complicado, então, para o desenvolvimento mais generoso, humanista, né, de projetos de sustentabilidade.
Então, nós temos que perceber que nesse terreno em que a política está sendo interditada, né, por uma visão de violência, que é o espírito que está tomando hoje, digamos, em muitos países no mundo, nós temos que ter um olhar muito mais generoso de construção local, né, dessas lideranças. E aqui, então, está a interculturalidade como um tema importante, o diálogo de saberes e a educação. Né? Eu acho que a educação, também tão desprestigiada no mundo atual, principalmente, né, nos municípios brasileiros, né, Caporal? Olha, a comunidade escolar está sendo assim descaracterizada, né, e constantemente ela está sendo humilhada, né, por esses políticos da violência, que tem na educação, claro, um inimigo, porque a educação requer exatamente um clima de tranquilidade, de paz, de aceitação, de inclusão, de diálogo, né? Então, essa educação ali já não serve mais para essas vozes aí, né, da violência social. Então, as lideranças nesse terreno, elas devem convergir com um objeto que seja de todos. Eu acho que esta é a diferença. Em vez de estar apenas a técnica no centro da construção da liderança, nós devemos colocar no centro dessa construção o fator lugar, que não pertence a uma cultura, que não pertence a uma técnica, mas que pertence a todos. Né? Então, esse olhar, esse diálogo do lugar, ele permite a interculturalidade, a inclusão, o fomento de lideranças múltiplas, né? Cada qual com sua responsabilidade, com sua contribuição, mas sabendo que o importante, né, é a inteligência social do lugar. O lugar passa a ser, então, o centro, né, de emergência e de interesse de todos que participam, então, dessa construção projetual. Acho que isso é realmente uma aposta importante, né, nesse momento. Você levanta esta questão do lugar que me parece súper interesante, tan ya desenvolvida pelos geógrafos, né? Ou seja, o conceito de lugar como o elemento de referência identitária, né? E toca um tema muito forte, que é a educação, né? Aqui no Brasil, bom, a gente não falou que você é brasileiro, mas já todo mundo percebeu pelas teus relatos, e por isso também destinando este diálogo a este lindo país y tan fuerte y tan referenciado en América Latina que es su Brasil y que forma parte de esta red de FLACAM, cómo a educación está en crisis, en Brasil, apuntando a ser funcional ao productivismo, a ese concepto de desenvolvimento que você tanto colocó en cuestión, y dejando de lado conceptos tan fuertes, importantes, que muchos pensadores hoy están levantando, como es justamente a educación, a formación, a cultura, a arte, como aquellos que nos pueden dar una contribución reflexiva, ¿no? Entonces, un poquito para encerrar, porque los tiempos ya están siendo tiranos conozco, y tengo que ir encerrando este diálogo tan enriquecedor. Te estaba viendo y estaba pensando, qué lindo sería que desde Flacan se pudiese organizar una especie de debate, entre todos sus flacanianos y las redes integradas, en todas las lideranzas locales de cada país, un debate que coloque todas estas cuestiones, ¿sí? Para ver cómo construimos esa nueva convergencia, ese nuevo camino entre todos, a partir de debates locales, de un debate integrador, en fin. Estoy pensando en voz alta, inspirado un poco pela tua própria mensagem, né? Então, para poder encerrar, eu gostaria uma mensagem final que você pudesse dar
a todos los que nos están ouvindo para contagiarlos y que puedan se integrar en esta red de convergencia, porque esta grande mudanza tenemos que hacerla entre todos, ¿eh? Si no, no vamos a poder. Então, eu gostaria este último mensaje que apunte a que podamos continuar enriqueciendo este nuevo camino, ¿no? De esto que estamos construyendo y proyectando, que es UFLACAN 2.0. Bem, Caporal, mais uma vez você toca no ponto do alvo, né? Realmente és um mestre grande, porque a Flacan, você sabe bem, ela tem uma experiência, eu acho que única, no sentido técnico, conceitual e de construção de comunidades na América Latina. Né? E essa tua ideia de reunir flacanianos e conversar, né? Acho que ela já é a nova proposta em curso, né? Que é a proposta da Flacan também convergir e dialogar com suas múltiplas experiências. Acho que um dos grandes patrimônios da Flacan é exatamente a riqueza de suas experiências em diferentes comunidades da América Latina, em diferentes ambientes. Né? Nós temos experiências desde a floresta amazônica, os Andes, desde o altiplano até experiências urbanas, de cidades grandes, de cidades pequenas, de pequenas aldeias, né? Em todas as áreas, né? Do jornalismo, do direito, da arquitetura, da geologia, da biologia, da medicina, né? Então, eu acho que esta convergência flacaniana na sua história, né, resgatando sua história e olhando esse futuro, é algo muito importante nesse momento, porque é ali que nós vamos reposicionar também essa questão da importância da técnica, né, nesse novo contexto. Né? Veja que a educação técnica em si também está sendo colocada em xeque, né, por esse novo momento, digamos, das forças produtivas mundiais. Né? Com o advento da inteligência artificial, de processos automatizados, esses algoritmos todos, né, que já nos colocam como apenas apêndice das máquinas. Nós temos que olhar isso. Né? Temos que ser muito crítico, né, porque a humanidade está se tornando apenas, né, autômatos de máquinas que estão operando, digamos, no lugar da nossa consciência. Então, nesse momento, né, nós temos que conversar muito, dialogar, né, e encontrar caminhos que nós, sul-americanos, né, sabemos como ninguém, né, de como eles estão sediados nos nossos territórios, nas nossas paisagens, nas nossas comunidades ancestrais, né, e também na nossa história, na história de cada um de nós, né, como um fator de resistência, de olhar generoso e de olhar profundo, né, para a beleza, né, para a maravilha que é ser, digamos, latino-americano no mundo atual. Muito bem, muito lindo. Eu agradeço profundamente tua grande contribuição, que foi uma sinergia de paixão que tem que ter, de conhecimento y de experiencia y de sabiduría. Muchísimo obrigado, Ruado, por este momento, por este diálogo que debe continuar. A todos los que nos están viendo, un privilegio poder estar dialogando con Ruado Menegat en este ciclo de entrevistas que iniciamos con Rubén y que hoy estamos finalizando con Ruado, y con certeza continuaremos con otros grandes líderes de esta red para poder ir construyendo esta nueva etapa que es Flacan 2.0. Muchísimo obrigado y un grande abrazo para todos. Obrigado você, Caporal. Um privilégio para mim também. No, por favor. Fue muy lindo, Roldo, de oír y dialogar contigo, y tomara que consigamos hacer un grande debate de todo esto y movilizar a mucha gente, porque es necesario, ¿no? Alguma coisa temos que fazer. E, bom, Flacan tem
tiene esa grande red de pessoas que, quién sabe, está un poco adormecida, entonces tenemos que chacoalhar Sim. para, para continuar. Então, fantástico. Te agradeço muitíssimo, de Ah, verdade. eu adorei também, né? Você é sempre uma referência para nós, né? E folga em saber que você está bem aqui perto em Canela, né? Sí, tengo que verlo más seguido. Estamos perto, mas a veces estar aquí encima de la montaña me da una preguiça de Sim, descer, mas, mas con certeza adoraría poder continuar dialogando contigo que estamos tan perto. Então, vamos a estar em contato. Não tenho, depois vou pedir para Rubén teu contato, né, que não tenho um WhatsApp, nada teu, para sim, poder é estar. verdade. Eu até ia te mandar uma mensagem agora de manhã e eu disse que eu não tenho Sim, contato com o Caporal. Né? sim, mas me passa teu telefone aqui, aunque seja Veja, mesmo. claro, Qual é? é 51 Sim, 99 sim. 99 de novo, No, 999 99 quatro noves, quatro noves. quatro noves, Ah, 6 tá. 4 noves, 6 68257. 8257. Então, é 9999-68257. Perfeito. Isso aí. Aí. Fantástico. Depois vou registrar, te mando um oi para assim a gente Ah, pelo menos estar conectado. beleza. Aí ficamos em contato. Muito bem. Olha só que ótimo. Fantástico. Não sei se Rubén está por aí ou foi embora já. Não. ¿Estás aí, Rubén? Oh, parece que. É, então, Tá bom. Então vamos encerrar. Depois ah, ele tem já a gravação para poder organizar todo e esperemos que tenha saído tecnicamente bem para poder ouvir. Muito bem. Um ah, grande abraço. outro. Muitíssimo obrigado, Ah, Aldo. obrigado a você, Caporão.